Dois temas estão no radar, dois temas extremamente importantes. O primeiro diz respeito à viagem do atual presidente da República à Argentina. E o segundo tema diz respeito à decisão tomada pelo Banco Central na manutenção da taxa de juros no patamar de 13,75% ao ano. Começando pela Argentina. A viagem ela criou inevitavelmente uma série de polêmicas, principalmente pelo fato de que um dos temas de destaque dizia respeito à adoção de uma moeda única. Talvez o grande problema esteja no fato desse conjunto de palavras moeda única. Por quê? Porque quando falamos de moeda única, nós pressupomos que as moedas de cada sociedade ou de cada país, seja da Argentina, seja do Brasil, seriam substituídas por uma moeda única, uma moeda que circularia dentro dos seus territórios, além da própria utilização dessa moeda nas transações internacionais, que é mais ou menos o exemplo do euro. O euro é uma moeda única que circula no conjunto de 27 países. Entretanto, a intenção maior nessa conversa do governo brasileiro com o governo argentino foi no sentido de se criar um mecanismo que facilitasse as relações de troca entre os dois países. Afinal de contas, nós exportamos para a Argentina, apesar de não ser uma participação muito expressiva na pauta de exportações, e da mesma maneira, a Argentina exporta para o Brasil. Tendo em vista as dificuldades cambiais que a Argentina tem vivido, principalmente no que diz respeito a reservas em dólares norte-americanos, então a adoção de uma moeda transacional que pudesse ser utilizada pelo Brasil e pela Argentina talvez fosse uma solução interessante, principalmente para reduzir custos de transação na troca ou no câmbio entre as duas moedas, entre o peso e o real. Entretanto, esse assunto ele será ainda discutido em outras reuniões bilaterais. De qualquer maneira, o importante é justamente termos essa diferenciação entre o conceito de moeda única e uma moeda que pudesse ser utilizada nas transações comerciais entre os dois países. Um detalhe importante a ser considerado nesse tipo de avaliação é a representatividade que cada um dos países, Argentina e Brasil, tem mutuamente no que diz respeito à exportação e importação. Com relação ao segundo tema, a manutenção da taxa de juros no patamar de 13,75%. A questão é uma questão também, não deixa de ser, polêmica. Pelo seguinte, temos todas as indicações de que essa pressão sobre preços na economia ainda ela não está bem clara, não está bem definida. Nós observamos ainda algumas pressões, seja no que diz respeito a alimentos e bebidas, em despesas pessoais, em vestuário, e que tendem a fazer com que os preços continuem se elevando. Então, do ponto de vista estritamente técnico, seria prudente, para antecipar eventuais novas altas de preço, o Conselho de Política Monetária do Banco Central ter elevado talvez a taxa de juros para um patamar de 14%. Entretanto, como o próprio comentário do Comitê de Política Monetária é no sentido de que a instituição se manterá atenta a esse movimento de preços e, notadamente, principalmente levando-se em conta os problemas que nós temos no cenário externo, a probabilidade de que essa pressão continue está no radar. Principalmente levando-se em conta a possibilidade do governo retirar esses benefícios fiscais que ele concedeu para os combustíveis, para a energia elétrica e para telecomunicações, e à medida que ele retira, preços voltam à normalidade. E como são itens extremamente importantes na estrutura de cálculo da inflação, está aí, mais uma vez, a possibilidade de que os preços voltem a subir. Então nós temos exatamente esses dois temas, esses dois assuntos que certamente estarão constantemente no radar dos analistas econômicos.